Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos começar a aula de número 37. Essa aula de número 37 é uma aula que vai trazer para a gente isomeria geométrica. Na última aula, a gente estava trabalhando com isomeria plana. Aí eu te falei que existiam dois tipos de isomerias, a isomeria plana e a isomeria espacial. Independente da gente ter isomeria plana ou isomeria espacial, obrigatoriamente, para você ter o caso de isomeria entre dois ou mais compostos, obrigatoriamente, eles têm que apresentar a mesma forma molecular. Então, isômeros planos apresentam a mesma forma molecular e formas estruturais diferentes. A isomeria que a gente vai começar agora a ver agora é a isomeria espacial. A isomeria espacial é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. Então, nós temos, na verdade, três isomerias: isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria espacial é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. Independente de ser isomeria plana, isomeria geométrica ou isomeria óptica, para que dois ou mais compostos apresentem qualquer tipo de isomeria, obrigatoriamente eles têm que apresentar a mesma fórmula molecular. Então, vamos devagar. A isomeria espacial ela é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria óptica a gente vai ver posteriormente. A isomeria espacial ela é também chamada de estereoisomeria. Então, a isomeria geométrica e a isomeria óptica são estereoisomerias. Aqueles isômeros que nós encontramos na isomeria geométrica são chamados de estereoisômeros. Por quê? Porque a isomeria geométrica é uma isomeria espacial e a isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. Tranquilo? Quando é que você vai ter isomeria geométrica? Agora, a isomeria geométrica é uma isomeria espacial, chamada de isomeria espacial porque você precisa dividir o plano do composto para você, no espaço, tentar enxergar a diferença que vai existir entre os isômeros geométricos. Então, nesse momento, esqueça a isomeria plana. A isomeria geométrica também é chamada de isomeria cis-trans. Então, se dois compostos apresentam isomeria geométrica, é porque eles são isômeros cis e trans. O que é a isomeria geométrica? A isomeria geométrica, turma, ela também acontece quando os seus compostos apresentarem as mesmas formas moleculares e formas estruturais diferentes. Os isômeros cis e trans no vestibular, eles são comumente chamados de estereoisômeros, porque os isômeros cis e trans são isômeros geométricos, que é uma isomeria espacial, e a isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. A isomeria geométrica ela pode ocorrer entre compostos de cadeia aberta e compostos de cadeia fechada. Quais são as condições para que compostos de cadeia aberta apresentem isomeria geométrica? Vamos ver o primeiro caso, então, ó, quando os compostos forem compostos alifáticos de cadeias abertas, tá bom? Então, os compostos de cadeia aberta, eles sempre são os compostos alifáticos. Para que ocorra isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta, o composto deve apresentar pelo menos uma dupla ligação entre carbonos e cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes. Então, você vai começar a reparar agora uma diferença nítida entre isomeria plana e isomeria geométrica. Na isomeria plana, você poderia ter aqueles casos, isomeria de função, cadeia, posição, compensação, tautomeria. Aí você pegava dois compostos, por exemplo, um álcool e um éter. Aí depois você pegava um ácido carboxílico e um éster. Aqui agora a gente não vai pegar dois compostos que são totalmente distintos. Na verdade, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar um composto de cadeia aberta e vou ver se esse composto apresenta isomeria geométrica. Se esse composto apresentar isomeria geométrica, na natureza, ele existe na forma de cis e trans. Então, o cis e o trans, eles não serão um álcool com éter, um ácido carboxílico com éster, não. Você tem que pegar um único composto e ver se esse composto tem isomeria geométrica. Se esse composto tiver isomeria geométrica, na natureza, esse composto ele vai se apresentar na forma dos seus dois isômeros, o cis e o trans. Agora, por que um composto de cadeia aberta tem que ter dupla ligação? Porque se você tiver ligação simples, olha só, quando você tem ligação simples, os átomos de carbonos, eles giram em torno do próprio eixo. Quando os carbonos girarem em torno do próprio eixo, aí você vai ter as estruturas, todas elas se transformando. O cis viraria trans, o trans viraria cis. Então, qual é o papel da dupla ligação? Quando você põe a dupla ligação faz a ligação entre carbonos ficar mais rígida, não vai permitir o carbono girar mais em torno do próprio eixo. Então, o papel da dupla é fazer com que, se o composto é cis, ele vai ser cis o tempo todo.
Se ele for trans, ele vai ser trans o tempo todo. Então, quais são as condições para que um composto de cadeia aberta apresente isomeria geométrica? Obrigatoriamente tem que ter uma dupla ligação entre carbonos e cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes, tá? Então, cada carbono da dupla, como o carbono faz 4 ligações, o carbono que fizer uma dupla ligação, ainda vão ficar faltando mais 2 ligações para ele. Essas 2 ligações que lhe faltam, obrigatoriamente, têm que estar sendo feitas com ligantes diferentes, tranquilo? Observe as condições, olha no desenho aqui para você perceber, ó. Se você pegar um composto que tem a cadeia aberta, tem que ter obrigatoriamente uma dupla entre átomos de carbonos. Essa é a primeira condição. Segunda condição, cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes. Quais são os ligantes desse carbono aqui, ó? Esse carbono está ligado a R1 e a R2. Esse carbono aqui da direita da dupla está preso ao R3 e ao R4. Aí qual é a segunda condição para que os compostos tenham isomeria geométrica? Olha só aqui, ó. O R1 tem que ser obrigatoriamente diferente do R2 e o R3 tem que ser obrigatoriamente diferente do R4. Então, R1 diferente do R2, R3 tem que ser diferente do R4. Agora, R1 pode ser igual a R3, R2 pode ser igual a R4, R2 pode ser igual a R3, só não podem ser iguais os ligantes dos mesmos carbonos da dupla, tá? Então, se o composto tiver cadeia aberta, tem que ter uma dupla, e cada carbono da dupla tem que estar preso a 2 ligantes que são diferentes entre eles. Nesse caso aqui do slide, ó, o R1 tem que ser diferente do R2, o R3 tem que ser diferente do R4. O que é o R? O R é o resumo de uma cadeia, é um ligante qualquer que você vai colocar na sua cadeia, tá bom? R1 tem que ser diferente de R2, R3 tem que ser diferente de R4. Bom, como que você vai saber, então, o que é o cis e o que é o trans? Quais são os isômeros geométricos que nós vamos ter? Olha só, observe só essa representação aqui abaixo, ó. Eu coloquei 2 compostos para você. E aí, eu vou traçar agora um plano imaginário. Esse plano vai cortar a dupla ligação. Por que eu estou passando esse plano? Porque o carbono que faz dupla, ele tem geometria trigonal plana. Então, os 2 carbonos que estão realizando a dupla ligação, eles têm hibridizações sp2, e esses 2 carbonos têm geometria trigonal plana. Então, o que você está vendo aqui, ó, esse carbono aqui da esquerda, ele tem esses 3 ligantes, ó, esse R, esse C e esse H. Esse R, esse C e esse H estão dispostos, ó, estão dispostos na configuração trigonal plana. Mesma coisa esse carbono aqui, ó. Esse carbono está preso a hidrogênio, a R e ao C. Esses 3 ligantes estão dispostos também numa geometria trigonal plana. Então, eu tracei um plano cortando esse triângulo. Quando você traçar um plano na dupla ligação, você tem o plano de cima e tem o plano de baixo. O que é isomeria cis? A isomeria cis, ela vai acontecer sempre quando você tiver par de ligantes iguais no mesmo plano. E trans, quando o par de ligantes iguais estiverem em planos opostos. Olha só como é que é fácil de você perceber que, olha só. Esse R é igual a esse R. Esse H é igual a esse H. Então, eu coloquei aqui para você uma estrutura. Olha só, eu tenho uma dupla ligação aqui na cadeia. Esse carbono aqui da esquerda está ligado ao R e ao H. Esse carbono da direita está ligado ao H e ao R. Como H é diferente de R, esse composto aqui tem isomeria geométrica. Depois que você traçou o plano, repara que o R, que é igual a esse R, ficaram em planos opostos. Eles estão transversais em relação ao plano. Mesma coisa, esse H com esse H. Quando o par de ligantes iguais estiver em planos opostos, essa é a configuração que a gente vai chamar de configuração trans. Então, isomeria trans é porque você tem, ó, esse R e esse R em planos opostos. Esse H e esse H em planos opostos. Então, sempre quando você tiver par de ligantes iguais em planos opostos, você vai ter a configuração trans. Do lado de cá, olha só, repara que você traçou o mesmo plano na cadeia, esses carbonos estão fazendo uma dupla, esse ligante R é igual a esse ligante R, esse hidrogênio é igual a esse hidrogênio. Repara que na isomeria cis, o isômero cis, você tem o par de ligantes iguais no mesmo plano, e o R igual ao R no plano de cima. Ou seja, quando os ligantes iguais estiverem no mesmo plano, nós teremos o isômero cis. Quando o par de ligantes iguais estiver em planos opostos, nós teremos os isômeros trans. Então, eu estou vendo aqui, ó, a isomeria cis e a isomeria trans. Agora, Tom, olha só. É bacana você reparar e comparar
a diferença de isomeria plana com isomeria geométrica. Lá na isomeria plana, você podia pegar um composto que tinha dupla ligação no carbono 1 e comparar com outro composto de mesma forma molecular, que a dupla ligação estivesse no carbono 3. Ou então a hidroxila está no carbono 1, aqui a hidroxila está no carbono 2. Eu vou chamar isso aqui de isomeria plana de posição. Aqui eu vou pegar um éter e um álcool, isomeria de função. Vou pegar um aldeído e uma acetona, isomeria de função, desde que todos tenham a mesma forma molecular para caracterizar a isomeria. Aqui, não. Aqui você pega um composto e olha para ele. Será que esse composto tem isomeria geométrica? Como ele tem cadeia aberta, tem que ter uma dupla entre carbonos e cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes. Então, se obedecer essas duas condições, esse composto tem isomeria geométrica. Se ele tem isomeria geométrica, na natureza, ele não existe dessa maneira que você viu. Na natureza, ele existe na forma de cis e trans. Por incrível que pareça, o isômero cis e o isômero trans, eles são completamente distintos, são duas substâncias diferentes, apesar delas terem o mesmo nome, apesar delas terem a mesma forma molecular, pertencerem à mesma função orgânica, só que antes do nome oficial, nós vamos acrescentar a palavrinha cis ou a palavrinha trans para indicar se esse composto está na conformação cis ou na conformação trans, para poder dizer qual dos dois isômeros que ele é. Então, esses dois compostos, eles são completamente diferentes, quimicamente e fisicamente. Lembrando que o isômero trans, como o par de ligantes iguais está mais afastado, como os ligantes iguais estão mais distantes, a repulsão entre eles é menor. Então, a configuração trans vai te dar o isômero mais estável do que o isômero cis. Então, os dois compostos têm características químicas e características físicas completamente distintas. Observa só esse outro exemplo aqui, toma bem mais fácil para você poder entender, porque eu coloquei colorido. Olha só aqui, ó. Eu vou pegar esse composto que tem 2 átomos de carbono. Então, da esquerda, 2 carbonos, da direita, tem 2 carbonos também. Os nomes são muito parecidos. Você tem aqui, ó, 1,2 de cloro eteno, ou 1,2 de cloro etileno. Agora, eu vou traçar o plano imaginário aqui, ó. E aí, esse plano imaginário que eu passei, dividiu o composto em 2 partes. Eu tenho um plano de cima e tenho um plano de baixo. Aí, repara que nesse composto da esquerda, o cloro apareceu em planos opostos, no mesmo plano aqui, ó. Esse cloro e esse cloro, os dois apareceram no plano de cima. Então, como os dois estão no mesmo plano, eu vou chamar de isômero cis. Aqui, ó, o cloro está no plano de cima, o outro átomo de cloro está no plano de baixo. Aí, como o cloro está no plano de cima, o outro no plano de baixo, eles ficaram transversais em relação ao plano. Então, isso quer dizer aquele plano imaginário. Então, isso quer dizer que essa aqui, ó, é a configuração trans. Aqui é a configuração cis. Esse composto da esquerda, nós vamos chamá-lo de cis 1,2 de cloro eteno ou etileno. De cá, eu tenho 1,2 de cloro etileno. Os dois têm o mesmo nome. Agora, repara que esse aqui tem a configuração cis, esse aqui tem a configuração trans. Isso faz com que esses dois compostos da natureza sejam completamente diferentes. Nós não estamos falando das mesmas substâncias. O isômero cis é um, o isômero trans é outro. Então, os compostos cis e trans, eles são quimicamente e fisicamente diferentes. O que quer dizer quimicamente diferentes? Quer dizer que eles são submetidos a reações orgânicas diferentes e fisicamente diferentes. Eles têm pontos de fusão, pontos de ebulição, densidades diferentes. Repara, turma, que os dois compostos são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque eles têm a mesma forma molecular. Agora, repara que eles têm isomeria geométrica. Por quê? Porque os dois compostos obedeceram aquelas duas condições. Quais são as duas condições para o composto ter isomeria geométrica? Vamos lá de novo, ó. Tem que ter uma dupla ligação entre carbonos. Então, na sua cadeia carbônica, tem que ter pelo menos uma dupla ligação. E cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes. Olha só, esse carbono está preso ao cloro, que é diferente do hidrogênio. Esse carbono está preso ao cloro, que é diferente do hidrogênio. Então, se eu pego um composto de cadeia aberta, que é uma cadeia alifática, se tiver pelo menos uma dupla entre carbonos e cada carbono da dupla preso a ligantes diferentes, então o composto tem isomeria geométrica. Se o par de ligantes iguais estiver no mesmo plano, é o isômero cis. Se estiver em planos opostos, é o isômero trans. Repara que os dois compostos, nessa tabela que eu vou colocar aqui para você, ó, olha só. O ponto de fusão, repara aqui qual o ponto de fusão do isômero cis. O isômero cis ele tem um ponto de fusão de menos 80, enquanto que o trans, menos 50. Isso quer dizer que os dois são olha só, temperatura de fusão
menos 80 e o 2 menos 50. Temperatura de fusões muito baixa. Então, os dois têm temperaturas de fusão muito baixas. Aí, repara que aqui é menos 50 e menos 80. Menos 50 e menos 80 quer dizer que esses dois compostos aqui, ó, eles têm temperaturas de fusões diferentes. Menos 50 é maior que menos 80. Então, eu estou vendo que o trans, ele tem maior temperatura de fusão. Agora, olha a temperatura de ebulição deles. A temperatura de ebulição, o cis, ele começa a ferver a 60 graus. O trans, ele começa a ferver a 47 graus. Então, isso quer dizer que os dois são líquidos à temperatura ambiente, né? Então, você tem aqui, ó, esse tem temperatura de ebulição a 60, esse tem temperatura de ebulição 47. Então, eles têm temperaturas de fusões e ebulições diferentes. Por quê? Porque são fisicamente distintos. E olha as densidades. A densidade do cis é 1,284. O trans, 1,265. Então, os dois têm temperaturas de fusão, temperaturas de ebulições e densidades diferentes. Então, o que eu queria mostrar para você? Quando o composto tiver isomeria geométrica, para ele ter isomeria geométrica de cadeia aberta, você tem que pegar o composto, você não vai comparar lá outro. Você pega primeiro um composto. Pega esse composto orgânico e veja se ele tem isomeria geométrica. Se ele tiver isomeria geométrica, então você consegue desenhar o cis e o trans. Como que você vai desenhar cada um deles? Você vai desenhar quem você quiser primeiro. Você pode colocar o cis, depois você faz o trans. O que é o cis? Quando o par de ligandes iguais estiver no mesmo plano. O que é o trans? Quando o par de ligandes iguais estiver em planos opostos. Tranquilo? A mesma coisa vai acontecer em compostos de cadeia fechada. E pode existir isomeria geométrica em compostos de cadeias cíclicas também. Quais são as condições para você ter isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta? Tem que ter pelo menos uma dupla, e cada carbono da dupla preso em ligantes diferentes. E se a cadeia for uma cadeia fechada? Quando a cadeia for uma cadeia fechada, não há necessidade da dupla ligação na cadeia. Por que não? Porque o papel da dupla na cadeia aberta é feita pelo ciclo. O ciclo já faz o papel que a dupla faz na cadeia aberta. Qual é o papel da dupla? Não permitir que o carbono gire em torno do próprio eixo. Então, quando você pega um carbono com ligação simples, ele ficaria girando, ó. Aí o cis viraria trans, o trans viraria cis. Quando você põe a dupla ela é rígida, ela não deixa mais o carbono girar em torno do próprio eixo. Se o composto nasceu cis, ele vai ser cis. Se nascer trans, ele vai ser trans. Não tem como, rodando o átomo de carbono, fazer um cis virar um trans. Agora, quando a cadeia for uma cadeia fechada, não há necessidade de você ter a dupla. Porque quando você fecha a cadeia fechada, ela já é rígida, ela não permite o carbono girar em torno do próprio eixo. Então, quando a cadeia for uma cadeia fechada, não há necessidade de você ter dupla ligação. Qual é, então, a única condição para um composto de cadeia fechada apresentar isomeria geométrica? Se o composto tiver cadeia fechada, a única condição para ele apresentar isomeria geométrica é que você tenha pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a ligantes diferentes. Então, aquela segunda condição da isomeria geométrica em cadeia aberta tem que ser atendida no composto de cadeia fechada. Não precisa ter dupla ligação na cadeia. Se a cadeia for uma cadeia fechada, não precisa ter dupla. Desde que você tenha pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a ligantes diferentes. Tá bom? Então, aquela mesma ideia que você tem para a cadeia aberta. Só que aí você tem que ter agora no composto de cadeia fechada pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a ligantes diferentes. Então, vamos pegar um composto aqui que é bem comum, um composto pequeno, fácil de você poder identificar, que é o 1,2 dicloro ciclopropano. Vamos desenhar esse composto aqui, então, 1,2 dicloro ciclopropano. Vamos ver de trás para frente. Propano, a cadeia tem 3 carbonos. Ciclopropano é uma cadeia fechada com 3 carbonos. 1,2 dicloro, quer dizer que você vai colocar 2 átomos de cloro, um no carbono 1, outro no carbono 2. Então, você tem 3 átomos de carbono no ciclo, sendo que no carbono 1 e no carbono 2, eu vou colocar 2 átomos de cloro. Então, olha só o desenho dos dois compostos aqui para você perceber, ó. Peguei aqui uma cadeia fechada. Esse aqui, ó, é o ciclopropano, cadeia fechada com 3 átomos de carbono, ciclopropano. Aí, para que você tenha isomeria geométrica no composto de cadeia fechada, não há necessidade de você ter a dupla, porque se você fechou a cadeia, a ligação já está rígida, o carbono não pode girar em torno do próprio eixo. Aí, legal. Qual é a outra condição, então? Cada carbono da dupla, 2 carbonos do ciclo, pelo menos 2 carbonos do ciclo, tem que estar com ligantes diferentes. Repara aqui, ó. Esse carbono e esse carbono, 2 carbonos do ciclo, estão ligados a cloro e hidrogênio. Esse carbono aqui da ponta, ó, na forma que você está vendo aqui, o desenho na forma de traço, aqui são 2 hidrogênios.
Como os dois hidrogênios são iguais, então você vai esquecer esses dois hidrogênios aqui, porque eles são ligantes iguais. Mas repara que esse carbono aqui está com cloro e hidrogênio, esse carbono aqui está com cloro e o hidrogênio. Aí, como você tem aqui, ó, esses dois ligantes são diferentes entre eles, esses dois ligantes são diferentes entre eles, esse composto aqui tem isomeria geométrica. Como é que você sabe se é configuração cis ou trans? Você vai traçar um plano imaginário pegando os dois carbonos do ciclo que estão com os ligantes diferentes. Ah, pessoal, mas se eu tivesse uma cadeia grandona, vários carbonos no ciclo, e eu tivesse dois ligantes mais distantes, você sempre traça o plano pegando os dois carbonos que estão com os ligantes diferentes. Pessoal, mas e se eu tivesse mais carbonos com ligantes diferentes? Aí você pode fazer inúmeras combinações. Você pode falar 1 e 2, 2 e 4, 1 e 4, 2 e 5, não tem problema. E aí você vai dizer se é cis ou se é trans. Olha só aqui no desenho aqui de novo, ó. Eu vou traçar um plano pegando esses dois carbonos aqui, ó, do ciclo. Repara que você tem nesse composto da esquerda o cloro aparecendo em cima, hidrogênio ficando embaixo. Então, se aqui os dois cloros estão em cima, os dois hidrogênios estão embaixo, quando eu tenho par de ligantes iguais no mesmo plano, essa é a configuração cis. Então, esse composto da esquerda, eu vou acrescentar a palavrinha cis antes do nome original dele, para dizer que ele apareceu na configuração espacial cis, que é quando você tem par de ligantes iguais no mesmo plano. O composto aqui da direita, turma, ó, repara que ele tem, ó, esse carbono e esse carbono são os carbonos do ciclo, os ligantes diferentes. Então, você vem aqui, ó, e traça um plano. Quando você traçar um plano aqui, você tem o cloro em cima, tem o cloro embaixo, tem o hidrogênio em cima e tem o hidrogênio embaixo em relação ao plano que você passou. Como o plano que eu passei pegou os dois carbonos do ciclo, então, que estão com os ligantes diferentes, quando eu tiver par de ligantes iguais em planos opostos, você tem a configuração trans. Cis quer dizer próximo a, do mesmo lado. Trans quer dizer transversal. Então, nós temos o cis 1,2 de clorociclopropano e o trans 1,2 de clorociclopropano. Lembrando que esses dois compostos são completamente distintos, quimicamente e fisicamente. Não se tratam das mesmas substâncias. Esses compostos são diferentes. Tranquilo? Aí, de repente, turma, olha só. Vamos imaginar que você tem uma cadeia com 5 átomos de carbonos, e esses 5 átomos de carbonos, todos eles estejam com ligantes diferentes. O que você vai fazer? Você vai numerar a cadeia a partir do carbono que estiver com ligante mais reativo. E aí você vai colocando a ordem crescente, decrescente e tal. Depois que você numerou, no sentido horário ou anti-horário, você vai ver os carbonos que estão com os ligantes diferentes. Aí você pode traçar vários planos. Aí eu falo, ó, a configuração 2,4 é a configuração cis. 3 e 5, a configuração trans. Então, você pode ter um montão de configuração no composto, beleza? Desde que a cadeia é fechada, você tenha pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a ligantes diferentes. Tá vendo? Só que aí, de repente, surge aquela dúvida sua, né? Aí você chega assim e fala, professor, inclusive, vou te lembrar, nós estamos no chat agora com você, ao vivo. Nós estamos aqui online. Se tiver alguma dúvida, escreva no chat. Estou com dúvida, professor, não entendi isso aqui. Mas se acontecer tal coisa, a gente vai te responder agora. Eu estou agora com você lá para poder tirar sua dúvida. Isomeria geométrica, Z e E. De repente, você posta lá no chat assim, professor, e se por acaso os ligantes forem diferentes? Por exemplo, você colocou cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio. No outro exemplo lá atrás, você colocou R, R, H e H. E se você colocasse A, B, C, D, se todo mundo for diferente, se os 4 ligantes forem diferentes, a gente vai ter um caso de isomeria geométrica, mais especificamente chamado isomeria ZE. Então, o que é a isomeria ZE? Eu vou colocar a letrinha Z no lugar do cis. E vou colocar a letrinha E no lugar do trans. Quando que isso vai acontecer? Eu vou substituir a palavrinha cis por Z e a palavrinha trans por E, toda vez que você pega uma cadeia carbônica e você tiver os 4 ligantes diferentes. Se os 4 ligantes são diferentes, como é que a gente vai fazer para poder saber se é configuração cis ou configuração trans? Aí, alguns vestibulares ainda colocam cis e trans quando os ligantes são diferentes. Aí, às vezes, não são criteriosos, eles colocam lá cis, trans, você fala assim, uai, mas esses ligantes aqui são totalmente diferentes, por que ele colocou cis? Ele tinha que ter colocado Z. Beleza, se isso acontecer, fica tranquilo. As letrinhas Z e E, elas são derivadas de palavras alemãs. Aí, Z vem da palavra que chama Zizermann, que quer dizer próximos, enquanto que o E é Edgen, que quer dizer trans. Aí, trans quer dizer distante, tá? Então, o Z é como se fossem próximos,
tá? E o E é como se fossem distantes. Então, você pode ter opostos e juntos, igual está colocando aqui para você, olha só no slide, ó. As letras Z e E estão baseadas em palavras alemãs. E significa opostos, que é como se fosse o trans. E o Z significa juntos, é como se fosse o cis. Então, lembra, a isomeria geométrica Z, o Z é porque é cis e trans. O Z é o cis e o E é trans. Tranquilo? Quando que isso vai acontecer? Quando todos os ligantes forem diferentes. Pessoal, mas aí como é que eu vou saber se é configuração cis ou trans ou Z e E? Olha só em verde aqui o destaque, ó. O composto que apresentar do mesmo lado daquele plano imaginário os ligantes do carbono da dupla com os maiores números atômicos. A gente vai olhar pelo número atômico. Então, se você tiver ligantes com os maiores números atômicos no mesmo plano, seria a configuração cis. Aí eu vou chamar de Z. Se os ligantes com os maiores números atômicos estiverem em planos opostos, eu vou chamar de trans, que no caso aqui seria E. Então, o que você vai fazer? Olha os ligantes, e ao invés de você comparar a semelhança, aqui é CH3, CH3, não, você vai olhar pelo número atômico do ligante. Aqueles que tiverem maiores, os dois carbonos da dupla, se eles estiverem com os ligantes com os maiores números atômicos no mesmo plano, é cis, em planos opostos é trans. Só que ao invés de chamar de cis e trans, você vai colocar Z e E. Vamos com calma. Olha só aqui, então, ó. Repara um detalhe bacana, que é uma pedrinha que poderia levar muita gente em vestibular. Repara que aqui você tem, ó, CH3 e CH3. Como você tem CH3 e CH3 em planos opostos, a primeira coisa que o aluno vai achar é que isso aqui é a configuração trans. Só que esse cloro é diferente desse hidrogênio. Se o cloro é diferente do hidrogênio, toda vez que você tiver pelo menos um par de ligantes diferentes, eu vou olhar os números atômicos dos ligantes do carbono da dupla. Vamos devagarzinho? Olha só. Esse carbono aqui da esquerda está fazendo uma dupla com o carbono da direita. Esse cloro é diferente de CH3. Esse CH3 é diferente do hidrogênio. Então, quer dizer que esse composto tem isomeria geométrica. Só que, embora CH3 seja igual a CH3, o cloro é diferente do hidrogênio. Quando isso acontecer, você vai sair pelo número atômico. Olha só que legal. Você vai ter uma tabela para você poder consultar, tanto no Enem quanto no UNB. Então, você não decora o número atômico, não. Mas eu vou te adiantar. Ó, o carbono tem número atômico 6. O cloro tem número atômico 17. Então, o cloro tem o maior número atômico. Aqui à direita da dupla, ó, esse carbono aqui da direita está ligado ao CH3 e ao hidrogênio. O CH3, o carbono tem número atômico 6, o hidrogênio tem número atômico 1. Então, repara que o cloro tem maior número atômico no carbono da esquerda da dupla. E o carbono de cá tem maior número atômico do que o hidrogênio. Como nós temos esses dois ligantes aqui, ó, com os maiores números atômicos no mesmo plano, essa seria a configuração cis. Só que ao invés de cis, você vai chamar de Z. Então, eu vou colocar o Z como indicativo de que no composto você tem pelo menos um par de ligantes que seja diferente. Então, ó, esse cloro é diferente do hidrogênio. Então, esse meu par é diferente. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Mesmo que esses dois sejam iguais, se esse par é diferente, você pode ter um ou os dois pares. Então, você vai colocar esses dois aqui, ó. Aquele que tiver maior número atômico, aí os de maiores números atômicos estiverem no mesmo plano, é a configuração cis, que eu vou chamar de Z. Aqueles que tiverem os maiores números atômicos em planos opostos, essa seria a configuração trans. A configuração trans também é chamada de configuração E. Tranquilo? Então, recapitulando, quando é que dois compostos têm isomeria geométrica? Se a cadeia for uma cadeia aberta, tem que ter pelo menos uma dupla, e cada carbono da dupla com ligantes diferentes. Se a cadeia for uma cadeia fechada, você tem que ter pelo menos dois carbonos dos ciclos com os ligantes diferentes. Caso você tenha um par de ligantes diferentes, você vai olhar os que têm maior números atômicos. Aqueles ligantes com os maiores números atômicos no mesmo plano é a configuração cis, que agora eu chamo de Z. Se estiver em planos opostos, é o E, seria o trans, que eu vou chamar de E. Tranquilo? Próxima aula nossa, turma, é só exercício. Então, como a nossa próxima aula é só exercício de isomeria geométrica, é legal que dá para a gente poder tirar dúvida assim mais aprofundado. Mas se você tiver tido alguma dúvida, tiver colocado no chat, a gente tirou para você aqui agora. Beleza? Um abração para vocês, turma. Tchau, até mais.